Olá pessoal, tudo certo por aí? Como é que vocês estão? É com muita alegria que hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre geleia. Mas geleia como um método de conservação, não como uma receita que você vai pegar açúcar, vai pegar fruta, vai misturar, vai chegar a algum ponto, não. Geleia como algo que você vai aproveitar o sabor da fruta, entender o processo realmente, né? E saber direitinho o que você está fazendo. Certo. Eu preparei alguns slides aqui, algumas coisas, para vocês conseguirem enxergar melhor. Mas vamos lá. O que é geleia, então? Eu falei que é um método de conservação de fruta, né? Então a gente tem que se preocupar com alguns pontos. Primeiro, como eu falei, não é uma receita, não são receitas que você simplesmente vai misturar tudo e deixar por aí. É um processo maravilhoso, um processo delicioso, que você, não só no sentido de sabor, mas ali no sentido de curtir teu momento, ter ali momentos de alegria, de prazer e entender realmente. Então, a gente vai conversar um pouquinho de cada ponto. E antes de eu falar do primeiro, que é o Trio Maravilha, eu queria só falar uma coisa. Como é um método de conservação, conservação a gente mantém, a gente conserva o sabor, obviamente, do que a gente está consumindo ali, né? Então imagina, vou fazer uma comparação. Você prova um morango, você prova uma cereja, né? Enfim, a fruta que você gosta, manga, e você sente aquele sabor gostoso, aquele sabor que te deixa feliz, aquele sabor que te agrada. E por que a geleia tem que ser diferente, né? Por que ela não pode ter um sabor maravilhoso, um sabor delicioso? Então a ideia é você manter aquele sabor que você provou, que te traz lembrança, que te traz alegria, você manter esse mesmo sabor dentro do pote. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Então, para começar aqui, ó, gente, eu vou colocar aqui, ó, vamos lá. Olha só, esse daqui é conhecido como Trio Maravilha. O Trio Maravilha é um tripé que junto os três têm a mesma força, assim, junto eles formam o tripé que faz com que sustente a geleia. Então, como vocês podem ver ali, ó, tem a pectina, né, tem a acidez e tem o açúcar. Cada um com a sua importância. Daqui a pouquinho a gente vai destrinchar um pouquinho, falar alguns pontos importantes, lembrando que hoje a gente está fazendo uma visão geral, uma introdução, certo? E a gente vai ter lives e vai ter outros vídeos aprofundando mais cada um desses assuntos. Então hoje é só para deixar aquela coceirinha, aquela pulguinha para você entrar nesse mundo e ver que é uma coisa sensacional, é uma coisa maravilhosa. Então vamos começar ali, ó. O Trio Maravilha. Como você pode ver, tem a pectina. A pectina tem de 0,5, 1 e 1,5. Ali é a quantidade de pectina que você adiciona numa geleia. Varia, de fruta para fruta, varia de 0,5 a 1,5% em relação ao total. Então, mas como é que eu meço isso? Certo, você não vai medir exatamente isso, essa porcentagem, mas você tem métodos que a gente vai conversar mais pra frente, eu vou ensinar vocês a fazer, mas isso a gente conversa mais pra frente. A acidez ali, pessoal, a acidez é o seguinte, a gente já vai conversar, mas ali tem uma tabela que vai ali vocês estão vendo, 1, 2, 3, 4, acidez é o pH, senão você vai medir o pH, a hora que a gente chegar ali em acidez eu falo direitinho pra você, até tem umas coisinhas muito legais aqui pra mostrar, mas o ideal é que a acidez seja entre 3 e 3,4. Então, o que acontece? Daqui a pouco eu te conto o que vai acontecer se não tiver nessa acidez. Na verdade, se a gente for ali, ó, vou mostrar pra vocês. Vem aqui, ó. Aqui tem 2,5, 3, 3,2, 3,5, né? Então, como você pode ver ali, deixa eu pegar a caneta aqui, galera. Aí, a caneta, ó que legal. Então, aqui, o que acontece se a geleia ficar de 2,5 para baixo? De 3 para baixo, ela fica dura. Então, quando o pH, quando é muito ácido, a geleia tende a ficar mais dura. O ideal é aqui entre 3 e 3,2. É uma quantidade muito boa. Como que você... Eu já vou contar como que você vai saber disso no momento certo, então calma. E acima disso não forma gel. Então, só para você ter uma ideia aqui do Trio Maravilha. Então, é um tripé aqui, ó. Nossa senhora. Sorte que eu sou professor, porque se eu fosse desenhista, gente, tá perdido. Então vamos lá. E o açúcar? Tá, o açúcar ali tem na nossa tabelinha do Trio Maravilha, tem a quantidade, tem a concentração, mas esse eu vou um pouquinho mais pra frente pra gente conversar, porque é melhor enxergar, é melhor entender como que faz isso.
O açúcar a gente mede ele no início e a gente mede ele no final. O início mede junto com a fruta, então calma, tá ficando loucura, mas não é. É tranquilíssimo, é uma delícia. Então, gente, seguinte. Eu vou começar falando um pouquinho de cada ponto aqui, certo? Vamos conversar um pouquinho do açúcar, um pouquinho da pectina, um pouquinho da acidez. Depois eu quero falar também alguns pontos importantes sobre equipamento. Para fazer geleia tem vários equipamentos interessantíssimos que eu quero dar dica, mas hoje eu vou contar para vocês os básicos, assim, os mais indicados. Não que os outros não sejam importantes, mas é só para vocês verem que o céu não é o limite, então o equipamento e tem alguns que são imprescindíveis. Então vamos lá. Deixa eu mudar a tela aqui. Certo, então vamos vir para cá. Ó. Açúcar. Então, vou começar. Falei para vocês que o açúcar era algo que eu queria. Então, eu vou deixar nessa tela aqui só para a gente conversar, certo? O primeiro ponto importantíssimo do açúcar é o seguinte. Ali, mais para frente, eu vou mostrar um refratômetro. O que é o refratômetro? O refratômetro é um equipamento que mede a concentração de açúcar. Essa é uma maneira tranquila de dizer, mas daqui a pouquinho eu falo do que é essa concentração e que é o famoso Brix. Cadê a luz piscando? O Brix, o tão temido Brix. Então tá. Começando, a gente tem que considerar o açúcar que já é existente na fruta. Então assim, quando a gente vai iniciar o processo de uma geleia, repara que eu estou falando processo, eu não estou falando receita. Então, vamos se pegar agora a processo. Quando vai iniciar o processo de uma geleia, a gente precisa se atentar a algumas coisas. Deixa eu pôr eu aqui para vocês conseguirem me enxergar. A gente tem que se atentar a algumas coisas. Quais são elas? A quantidade de açúcar, ela é relativa à conservação da geleia. Então, a função principal do açúcar é conservar. Então, por isso que tem alguns pontos aqui que eu vou falar. Certo, mas se é para conservar, então a gente não pode pôr uma quantidade absurdamente baixa, porque senão não vai ter essa conservação. Claro que você pode usar conservantes, você pode usar aditivos, não tem problema nenhum. Mas se você quer dominar, se você quer ter domínio absoluto da técnica da geleia, você tem que entender essas porcentagens, essas quantidades indicadas e ter um controle melhor disso. Então tá, a gente tem que considerar hipoteticamente 50% de açúcar. Ó, repare que eu falei hipoteticamente, eu estou dando um exemplo de um número que veio na cabeça. Cada fruta tem a sua porcentagem de açúcar. Então vamos ver, por exemplo, um morango. O morango, se a gente pegar o equipamento, o refratômetro, eu já vou falar sobre ele, não se preocupem, e medir o Brix do morango, que é a concentração de açúcar que tem nele, a gente vai ter um número mais ou menos próximo de 5. Então 5, 5,5, às vezes até 6, mas é basicamente 5. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai anotar, eu tenho esse número que é o 5, e eu vou juntar esses 5% com a quantidade de açúcar que eu iria colocar. Então, imagine que eu iria colocar 1 kg de açúcar, né? Eu vou somar a quantidade em peso que eu vou colocar no morango. Então, imagine, 1 kg de açúcar, 1 kg de morango. Lembrando que é hipotética essa receita que eu estou falando aqui para vocês, tá? Porque cada processo é um processo. Então, assim, eu peguei 1 kg de açúcar e 1 kg de morango. Só que lembrando que já tem aquele 5%. Então, 5% de açúcar da fruta, se fosse 10% seria 100 gramas para 1 kg. 5%, 50 gramas. Então, se eu fosse colocar 1 kg de açúcar, na verdade eu tenho que colocar 950 gramas, só para vocês entenderem que o primeiro ponto importante do açúcar é que o açúcar da fruta já faz a diferença, já conta. Então, isso é uma informação extremamente importante. Outro ponto que eu falei é que o açúcar é um agente conservador. Então, é importantíssimo saber que a função dele mais é conservar do que adoçar em si. Claro que ele adoça, só que se você for ver ali, ó, vamos pular aqui, ó, porque eu sou vida louca. Opa, deixa eu apagar aqui, apertei sem querer, desculpa aí, aí ó, apaguei. Então vamos lá. Então eu falei aqui, existente na fruta, agente conservador, e eu estou continuando o raciocínio, eu estava falando que é importantíssimo saber que ele é um agente conservador, por quê? Porque claro que ele adoça, mas como a gente quer manter o sabor da fruta, a gente quer que a fruta mantenha aquele sabor delicioso e que não ofusque o sabor pela maneira incorreta de utilizar o açúcar ou pelo excesso, então uma coisa importante de saber é que... Tá preparado? Tá preparado? Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Aqui, ó. Não precisa entrar no início. Gente, o açúcar, ele não precisa entrar no início. Sabia disso? Tá sentado aí? O açúcar, o momento dele entrar
pode ser nos últimos minutos do teu processo. Por quê? Porque ele precisa simplesmente misturar ali com a fruta, ele precisa esquentar, misturar. Porque o que acontece se você colocar muito antes? Exatamente isso que eu falei. Se você colocar muito antes, pode ser que ele ofusque o sabor da fruta e pode ser que haja uma cristalização. Então, se você cozinhar por muito tempo, depois pode ser que tua geleia fique cristalizada. Isso também acontece quando tem o excesso de açúcar. Então, é uma coisa importantíssima para considerar. Outra coisa aqui, ó, gente, é a concentração final do açúcar, que esse é mais uma coisa que a gente mede com o refratômetro. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente ali do refratômetro, mas o refratômetro é um equipamento que você coloca o suco da fruta ali, ou a geleia, num vidro, eu vou mostrar, e você olha e você consegue enxergar a concentração de açúcar. Na verdade, você enxerga o grau Brix, mas que no caso da geleia é a concentração de açúcar. Então você mede ali o açúcar da fruta, você mede depois a concentração final, que esse é um ponto, até pus em vermelho, eu estou contando o futuro para vocês, mas lá na frente, onde eu falo sobre ponto, o refratômetro está em destaque, porque ele é um dos equipamentos mais importantes para isso, porque você mede a concentração final, que o ideal é que esteja entre 60 e 70. Isso era considerado na legislação, tá? A legislação de geleia exigia isso. A legislação em si, ela não está vigente. A última legislação ela foi revogada. Porém, revogar a legislação não significa que a regra deixou de existir. É importantíssimo você guardar essa informação de que o Brix, a concentração final de açúcar, para que, não é porque não tem legislação ou porque eu não quero que fique tão doce, mas para que depois a gente conversa sobre isso, mas, por exemplo, a atividade da água e os micro-organismos não se proliferam quando tem essa concentração. Então, quando tem essa concentração, não existe, ou é muito baixa a atividade da água, e também não existe micro-organismo, que é completado com o acidez, o pH, que a gente já vai conversar ali pra frente, certo? Então, vamos lá. Concentração final entre 60 e 70. Então, maravilha, vou voltar aqui para conversar com vocês. Então, assim, pessoal, quem tiver dúvida também pode escrever aqui embaixo sobre o açúcar. Se não entender alguma coisa, ou se quiser, não se preocupe, a gente vai se ver bastante, a gente vai conversar bastante, tá? Mas não, óbvio, vamos conversar bastante hoje ainda. Então, o próximo ponto que eu gostaria de falar com vocês é a pectina. Então, assim, a pectina, pouca gente conhece pectina, ou quem conhece já ouviu falar, conhece pouco, mas a pectina é algo que deve ser extremamente entendida, extremamente explorada, porque é um ponto muito importante e é um pé do tripé. Os pés do tripé da geleia, eles têm o mesmo tamanho, eles são iguais. Eles têm a mesma força, a mesma intensidade, digamos assim, mas a pectina é importantíssima, porque se você utiliza ela, aliás, se você não utiliza, não funciona, mas se você utiliza ela e você entende o que é, o teu resultado é melhor impossível. Então vamos lá. Pectina, certo? Eu coloquei alguns pontos importantíssimos ali da pectina. O primeiro deles a pectina é extraída de frutas. Independente se você vai fazer a pectina em casa, que é um processo legal, eu vou ensinar. Eu vou ensinar a fazer a pectina de maçã, a pectina do maracujá. Uma é diferente da outra. A gente vai fazer uma live sobre pectina. Aliás, estou bem ansioso por essa. Mas tem que entender que a pectina, ela é extraída de frutas e ela, independente de ser líquida, caseira ou em pó, como vocês podem ver aqui, ó, a em pó também é extraída de frutas. Isso é uma coisa muito, muito importante. Por quê? Porque muita gente tem medo de usar pectina ou não gosta de usar, porque diz que, mas eu prefiro usar a pectina líquida, eu prefiro usar a pectina que eu faço em casa, porque eu quero que a geleia seja natural. Eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Ó, presta atenção. Primeiro que eu falei, a pectina em pó, ela é extraída de frutas. Não é porque ela é um processo que é feito na indústria, você também pode fazer pectina em pó em casa, tá? Existe técnica para isso. É um pouco mais complicado, óbvio que na indústria é mais fácil, mas existe. E, continuando, não é porque ela é feita na indústria, que ela é extraída de frutas numa fábrica, que ela não é natural. Por quê? Eu vou fazer uma comparação aqui pra você. Me responde essa de verdade. Você, aqui vai que alguém que vai falar que sim, você
tem cana de açúcar em casa? Você planta cana, você vai lá e você colhe cana, e daí você refina teu próprio açúcar. Você quer alguma coisa mais industrial que o açúcar que você usa na geleia? Que o açúcar que você toma um cafezinho, o açúcar que você tem em casa? É industrial do mesmo jeito, é refinado, passa por processo, e para trás de processo, atrás de processo. Por que ele não deixa, não faz com que a geleia não seja natural? E a pectina que passa, ela também passa por processos, mas é a mesma coisa. Então, assim, não vai deixar de ser natural se você usar a pectina em pó. E outra vantagem da pectina em pó, por exemplo, você estabeleceu a quantidade que você vai colocar de cada ingrediente, você consegue saber exatamente quanto que você vai colocar de pectina, a porcentagem, porque existe uma porcentagem exata de pectina em pó que você vai colocar. É, claro que existem diferenças de pectina, mas existe porcentagem da pectina em pó que você vai colocar, e você vai ter um resultado sempre efetivo. Então aqui, ó, vamos aqui para a tela. É, a pectina em pó, ela tem várias diferenças. Não só em pó, mas é líquida também. Mas eu vou... Na live de pectina a gente vai se prender mais a isso. A gente vai falar, a gente vai destrinchar, a gente vai... Só que aqui eu vou pegar um exemplo. Vamos lá. Aqui no Brasil, o que a gente mais vê são 3 tipos de pectina. Pectina ATM, pectina BTM e pectina amidada. ATM, BTM significa alta metoxilação e BTM baixa metoxilação. Basicamente assim, dá para pegar um livro de química e explicar o que é. Mas resumindo, a alta metoxilação ela é a mais utilizada nas geleias que faz com açúcar, a outra também utiliza, mas a de alta metoxilação ela tem mais facilidade para reagir com o açúcar. A BTM, que é a baixa metoxilação, ela precisa, por exemplo, de uma adição de cálcio. E a ATM, ela não precisa dessa adição de cálcio. A pectina reage com muito mais facilidade na presença do açúcar. Então, basicamente, são essas diferenças. O que eu queria falar? Tem uma que você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Peraí que eu risquei. Ah, eu não risquei. Agora eu vou riscar. Gente, volta aqui, ó. Então, beleza. Eu falei da ATM, da BTM, certo? Então, assim, tem uma que você tem que tomar muito cuidado. Qual que é ela, gente? É a amidada. Não tem problema, não tem problema você usar amidada, você tem que saber, mas o que acontece? Por exemplo, você vai numa loja, você vai comprar pectina. Por isso que eu disse que é a vantagem de você entender as coisas, entender o que você está comprando, entender o que você precisa. Porque se você vai comprar pectina, eu quero pectina. Tenho certeza, pode pensar, não precisa contar, mas pensa aí que acredito que eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso. Quando você desconhece a coisa, eu quero pectina, enfim. Mas a partir de hoje você vai entender qual pectina que você quer, qual pectina que você precisa. Então, por que eu estou falando isso? Porque você vai em loja, principalmente loja de confeitaria, e você procura por pectina. E daí tem lá a potinha pectina, né? E o que é perigoso? Porque muitas vezes até não está escrito ali no pote, na verdade tem que estar. Então, assim, é perigoso quando não está escrito. Já é perigoso quando está escrito e quando não está escrito é pior ainda. Mas enfim, você vai lá, compra pectina, pega, vai para casa, beleza. Só que se você, toda vez que... Agora, por isso que eu quero falar, a partir de hoje, toda vez que for comprar pectina, leia atrás ali do rótulo, porque se você ler amidada, então eu vou até circular aqui, ó, tem alguns pontos muito importantes. Primeiro, ela é composta com adicional de amido, então ó, óbvio que ela vai ajudar a espessar. Qual é a função desse amido da amidada? São duas. É você conseguir fazer uma geleia sem açúcar com muita tranquilidade, certo? Porque existe a maneira muito fácil, que é você usar amidada, e existe a maneira desafiadora, que é essa que eu quero que vocês dominem, que é fazer com a BTM. A BTM é uma pectina que é muito boa para fazer geleia sem açúcar. Então ela consegue reagir com a adição de cálcio, óbvio, mas ela é muito boa para fazer a geleia. Mas eu quero usar uma mais fácil. Então tem a amidada, só que você tem que tomar cuidado por quê? Porque ela não te traz um resultado tão maravilhoso. Ela faz com que a tua geleia ela vai espessar, mas é como se fosse assim um facilitador. Não estou criticando, só estou dizendo que é a maneira, digamos que é a maneira mais fácil de você fazer. Só tem que tomar cuidado porque ela não é mil maravilhas, assim, sabe? Mas depois a gente conversa mais sobre ela. Outro ponto importantíssimo, vou voltar aqui pra mim. Outro ponto extremamente importante, já falei isso 10 vezes, outro ponto importantíssimo é que a pectina, ela vai entrar sempre, a pó, tá? Ela vai entrar sempre junto com o açúcar.
certo? Por quê? Porque se você misturar ela ali com a geleia que você está fazendo com fruta, enfim, a pectina em pó, a maioria das vezes, quase que 100% ela vai empelotar. Ela vai empelotar, ela não vai misturar e não vai ter o resultado que você quer. Não vai gelificar. E outra coisa, ela vai entrar sempre com açúcar, só que numa proporção certa. Então, por exemplo, se nessa geleia você vai colocar 10 gramas de pectina, você tem que misturar sempre com 10 vezes mais a quantidade de açúcar que você está pondo de pectina. Então, por exemplo, se eu vou colocar 10 gramas de pectina, eu tenho que pôr 100 gramas de açúcar misturado ali. Não significa que vai 100 gramas de açúcar na geleia, significa que com aquela pectina que você vai adicionar 100 gramas de açúcar. E o restante do açúcar você adiciona em outro momento, certo? Outra coisa, a pectina ela é sempre relativa à quantidade de açúcar que você está colocando. A pectina, eu estou pegando o exemplo da pectina em pó cítrica, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente faz, ou mede pectina, às vezes está escrito lá na potinha, para cada 1 kg de fruta coloque 25 gramas de... Não se prenda à quantidade de fruta, a pectina sempre é relativa à quantidade de açúcar, certo? Porque um tanto de açúcar que você coloca necessita de uma quantidade de pectina e vice-versa para formar o gel. Então, atenção, eu falei, mas eu vou repetir. Então, você precisa pôr 10 gramas de pectina, você vai colocar 100 gramas de açúcar. Então, é sempre junto com açúcar e nessa proporção. Então, vamos voltar aqui. Beleza. Me responde qual que é o terceiro pé? Se a gente falou de açúcar, se a gente falou de pectina, o terceiro pé é acidez. Então, eu quero pôr aqui um quadro de acidez para vocês. Vamos lá. Acidez, gente. Então, reparem ali no quadro que a primeira informação que eu coloquei é a quantidade de acidez que tem que ter na tua geleia. Lá no começo, quando a gente falou do Trimaravilha, eu falei que tinha que estar aliás, eu falei não. A regra falou, ó, eu estou passando uma informação magnífica para vocês. Tinha que estar de 3, o ideal 3,2 até 3,4, certo? Mas o que acontece se não tiver desse jeito? Acontece aqui, eu até coloquei uma colinha aqui para vocês, ó. Se ficar abaixo de 3,2, cada vez mais fica duro. Então pode ficar muito firme, muito duro, e às vezes até você separa, chama de cinerese, forma buracos na tua geleia. Ela fica tão dura, mas tão dura que forma buracos, ela separa e fica um negócio meio esquisito. Acima de 3,2, mais especificamente acima de 3,5, ela não forma gel. Então, assim, como que é o processo? A gente vai explorar com muita paciência, com muita calma esse processo da acidez mais pra frente, mas eu vou dar uma pincelada aqui, ó, como que é o processo dessa acidez. Então, assim, você vai medir, você vai saber quanto é a acidez da tua fruta ali, pra ter noção, daí você vai e faz todo o teu processo. A gente vai ter uma live, aliás, vai ter uma live, eu ia falar que vai ter um vídeo, mas vai ter uma live sobre o processo. Então você faz passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, enfim, lá no final você vai medir a acidez. Por que no final? Porque aí que tá, são duas coisas. Primeiro, você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu falar, vou falar, daí você vai poder falar que já ouviu falar, que a acidez se mede no final. Ou que o ácido se adiciona no final. Por quê? Porque o ácido só adiciona no final, porque você tem que medir a acidez para saber quanto de ácido que você tem que colocar. É muito legal, e presta atenção para não confundir, a quantidade de ácido que você tem que colocar vai de 0,1 a 0,3. Entendeu? 0,1% a 0,3%. Isso é importantíssimo saber. Então, uma dica, você vai pesar toda a quantidade ali de tudo que você colocou de açúcar, de fruta, de pectina, tudo, e você vai escrever, né? E depois você vai medir a acidez e, ela tá, por exemplo, 4, meu Deus, só para exagerar, tá? Ela tá, se a acidez está muito baixa, sim, muito baixa significa que não está ácido, tá indo pro alcalino lá, só que isso é lá para cima. Você já sabe que você vai ter que colocar o 0,3, certo? Mas, se
a tua acidez já deu lá por 3,5, 3,4, você não precisa colocar o 0,3 direto. Começa com 0,1, põe 0,1, depois você mede de novo, daí você põe mais 0,1. Então você vai dividir, mede 0,3 e vai dividindo, colocando aos poucos. Repetindo, 0,1, 0,2, 0,3% em relação ao peso total. Então, não é difícil de entender, é só difícil, mas não é difícil, não é brincadeira. Na verdade, é basicamente isso. Você vai escrever e vai fazer uma regra de 3. Vou colocar 0, tanto em cima do peso total. Simples assim. Mas como que eu meço essa acidez, gente? Como? Tem muita gente que usa, até tem aqui, só que antes de mostrar, eu vou voltar aqui, ficar grande aqui, tá? Antes de mostrar, eu vou falar. Esse não é um método tão preciso, é um método que te ajuda, é um método que auxilia, mas ele não é tão efetivo. Já vou mostrar um método sensacional, incrível, maravilhoso, mas então, tem muita gente que usa a fitinha de pH aqui, ó. A fitinha de pH é basicamente a mesma que utiliza em piscina, que utiliza em aquário, você também utiliza em frutas. Então você pega, vou mostrar aqui, vou abrir, ó, fazendo ao vivo aqui o negócio aqui, ó. Pegar a fitinha de pH. Então ela tem uma cor aqui, tem uma tabela e você vai pegar e vai mergulhar na tua geleia. Quais são os problemas da fitinha? Primeiro que se a geleia é muito escura, se ela tem uma cor, isso influencia, porque como você pode ver aqui é tudo baseado em cor. Então a cor influencia. E outra, aqui vai 1, 3, 5, 7, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então não tem esses números quebrados. Como vocês podem reparar, ali eu coloquei 3,2, 3,3, 3,4. Então isso é um empecilho em relação à fitinha. Outro método, também muito utilizado, eu gosto desse, que é o suco do repolho roxo. Então você pega basicamente, se for ver em volume, pega um meio repolho roxo, tanto assim mais ou menos, ó, e daí você vai colocar numa panela, cobre com água, deixa cozinhar 20 minutos, basicamente isso, depois você deixa esfriar e você vai misturar a geleia com o suco daquele repolho. Tem a proporção certinha, depois eu passo pra vocês, mas então você mistura a geleia com o suco daquele repolho e vê a cor que ficou. Então quanto mais rosa ficar, mais ácido tá, mais próximo da acidez que você está buscando, ele tá. Então isso é um marcador. Só que, gente, o melhor, the best of the world forever, never, esse aqui, ó, pHmetro. Olha que emoção. O pHmetro é um equipamento que ele mede com exatidão, aqui, ó, o pH da tua geleia. Esse meu pH alto pH aqui. Então, ele mede com exatidão o pH da tua geleia, te traz mais garantia, ele te traz mais tranquilidade. Com ele, assim, é certeiro, você vai saber o que você está fazendo, você vai entender o que você está fazendo. Ele é o irmão do equipamento que eu mais gosto, que eu já vou falar dele para vocês, que é o refratômetro. Então, assim, eu até brinquei uma vez que minha vontade era tatuar um refratômetro, mas eu acho que eu vou separar um espaço para o pHmetro também, porque os dois são sensacionais. E é simples, eu vou fazer uma live sobre o pHmetro, tá? Fiquem bem tranquilos, eu vou fazer a live sobre o pHmetro. Então eu vou ensinar a calibrar ele, a usar direitinho, para você ter um resultado sensacional. Então aqui está o nosso amigo pHmetro. Adoro. Beijinho para você. E o próximo item, que é dentro do item, que é do item que a gente está falando, continuando a acidez, eu vou voltar aqui no quadro, certo? Aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar para voltar aqui, ó. Peraí, aí, ó. Fui. Então, beleza, aqui, ó. Quais são as principais fontes? Beleza, eu falei para você da quantidade, falei da porcentagem, mas eu quero saber quais são as fontes principais. São inúmeras, mas eu vou falar de algumas aqui que eu posso utilizar para trazer essa acidez. A primeira delas é a segunda que está ali no quadro, que é o ácido cítrico. O ácido cítrico eu gosto muito dele, por quê? Porque eu falei para vocês, você tem a quantidade certa, a quantidade na tabela, a quantidade ideal que você tem que pôr, que é 0,1 até 0,3, certo? O segundo que eu gosto bastante também, só que daí começa, aí que cada um tem a sua particularidade. O segundo que eu gosto é o suco do limão. O que acontece com o suco do limão? O suco do limão ele traz acidez, só que assim, primeira coisa que você tem que entender. Cada 100 ml de suco de limão tem 7 gramas de ácido cítrico. Então se você pega, novamente a regra de 3, é fácil, eu tenho entendendo, é fácil. Eu vou colocar, faz o cálculo, para você saber quanto que você vai colocar de limão, faz o cálculo do tanto que você colocaria de ácido cítrico. Eu vou colocar 0,1 de ácido cítrico, que deu o número X. Então se eu vou colocar 0,1, hipoteticamente 20 gramas, tá? Eu estou inventando, só para você ter uma noção. Então se 0,1 deu 20 gramas,
é o tanto que eu preciso saber. Então, daí você faz uma regra de 3. Se eu coloquei 20 gramas do ácido cítrico e cada 7 gramas do suco cada 100 gramas do suco de limão tem 7 gramas de ácido cítrico, eu faço a continha para saber quanto de limão que eu vou colocar para atingir aqueles mesmos 20 gramas do ácido cítrico. Entenderam? Então, por exemplo, se eu coloquei 20, cada 100 ml, 7 mais 7 é 14, 13, 7, 21, então seriam 300 ml, mais ou menos, do suco de limão para atingir os 20 gramas do ácido cítrico. Deu para entender? Deu, né? Deu pra entender. Mas lembrando que qualquer dúvida a gente vai conversar. E outra, vai ter uma live, gente. Vai ter uma live. Vou até crescer aqui porque eu fiquei emocionado. Vai ter uma live sensacional com um grande, amicíssimo, um colega, meu xará, Lucas. Ele é químico, entende muito de pH e de refratômetro de acidez. Então a gente vai fazer uma live sobre pH. Vai ser sensacional. Eu vou contar pra vocês certinho a data, tá? Mas voltando lá, vamos voltar aqui, peraí, aqui, vamos lá. Foi. Então a gente falei do suco do limão, falei do ácido cítrico. Outro ponto importante, antes do ponto importante, vou falar que eu falei que cada um tem sua particularidade, né? O limão tem isso que eu falei de fazer a conta e outra tem o sabor. Quem gosta do sabor do limão é fantástico, é uma ideia maravilhosa. Mas tem gente que às vezes quer sentir só o sabor da fruta ou não quer ter interferência do limão, então é uma coisa que tem que atentar também. Que isso se aplica também ao aceto balsâmico. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, o aceto balsâmico, deixa eu voltar aqui. O aceto balsâmico, ele traz acidez também. Ele traz uma concentração diferente. Depois eu vou postar um vídeo sobre isso, eu fiz um story uma vez sobre isso, mas assim, resumindo tudo que eu falei, ele tem uma concentração diferente, é outro ácido, não é ácido cítrico, é outro tipo de ácido, então a quantidade é outra. E outra coisa importante também é que o aceto balsâmico ele tem um sabor muito presente. Lucas, gosto muito do sabor do balsâmico, adoro, sabe? É um negócio que sensacional. Inclusive, tá pra sair um review que eu fiz sobre geleia de morango com balsâmico, gente. Não vou dar spoiler, mas assim, é incrível, incrível. Eu não queria falar, mas é muito bom, sensacional, tá? E o balsâmico ele traz acidez, só que ele traz muita informação de sabor. E isso é bom para quem gosta. Ou é bom para quem quer ter uma identidade ali no negócio que está fazendo. Então, tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Como tudo na vida, né? Então vamos aqui, ó. A próxima coisa que eu queria falar, que é extremamente, extremamente importante, vamos pra cá, ponto. O ponto da tua geleia, tá? Então, resumindo rapidinho aqui, ó. Como que você mede o ponto da tua geleia? Eu meço com o pratinho. Tem problema usar o pratinho? Não. A menos que você não saiba o que você está fazendo. Aí tem problema. Por que eu estou falando isso? Vou pôr uma imagem aqui, ó. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então vamos aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Aqui. Isso daqui é caramelo. Como vocês podem ver, isso aqui é caramelo. Caramelo é maravilhoso, certo? Só que assim, o caramelo dá ponto no pratinho. A geleia dá ponto no pratinho. Só que você tem que entender o que você está fazendo. Porque tudo que vai... Por que eu coloquei a foto de um caramelo? Porque o caramelo é açúcar e às vezes água, ou só açúcar. Então significa tudo que vai água e açúcar dá ponto. Então se eu pegar qualquer fruta e qualquer quantidade de açúcar e colocar no fogo e misturar, vai chegar em algum ponto, em algum lugar vai chegar. Mas não significa que você atingiu o rendimento que você está buscando, a perfeição que você está buscando, o sabor que você está buscando. Porque não é porque deu ponto no pratinho que você conseguiu ter aquele sabor maravilhoso, aquele rendimento maravilhoso. Eu estou repetindo porque isso é importante, gente, é importante. Você tem que buscar cada vez mais a perfeição entendendo o que você está fazendo. Então, é o que eu falei, colocar fruta, açúcar e água e cozinhar, vai chegar no ponto, vai dar o ponto no pratinho. Só que se você entender os outros coisas importantes, vamos voltar aqui, ó. Se você entender aqui, ó, essas coisas, você vai saber mensurar os dois. Então assim, beleza, eu fiz o ponto no pratinho. Mas o que mais eu preciso entender?
Primeira coisa, eu vou falar aqui do termômetro, depois eu vou para o refratômetro, porque o refratômetro é tudo. Primeira coisa, o termômetro. O termômetro ele tem a mesma ideia ali do pratinho. Você só pode usar comedidamente. Você tem que usar sabendo o que está fazendo. Por quê? Porque assim, a pectina, ela reage num certo grau. Então, vou pegar o exemplo da pectina cítrica. Ela reage a 104 graus a nível do mar, tá? Então, ó, 104 graus a nível do mar. Eu tô aqui em Curitiba. A cada 250 metros de altitude diminui 1 grau. Então, se eu estou em Curitiba e a cada 250 metros de altitude diminui 1 grau, aqui vai reagir a 101 graus. Porque aqui, se eu não me engano, é 900 e tralalá metros de altitude. Então, isso é importante saber, que a pectina reage a 104 graus a nível do mar. Só que tem um outro ponto importante. A água também chega em 104 graus. E não significa que se a água chegou em 104 graus, ela vai gelificar. Então, não significa que você não pode só confiar em um instrumento, certo? Não confie só no pratinho. Confie no termômetro, mas não confie só nele. Confie nele quando você entendeu o que você está fazendo. Então, você fez o processo correto, tempo correto, o tempo de cocção correto, as quantidades corretas, o processo, a adição correta, daí sim você pode ter o grande parceiro que é o termômetro. Daí você pode ter essa confiança. Caso contrário, não. Se você jogou tudo lá e pôs o termômetro, beleza, vai chegar na temperatura, mas não significa que deu certo, entendeu? Simplesmente vai chegar na temperatura. Guarda essa pra você. Água também chega em 104 graus, então, beleza. Agora, gente, o refratômetro. Ó, vem cá, vou mostrar aqui, ó. O refratômetro, olha eu aí com o refratômetro, pessoal. O refratômetro, como vocês podem ver nas duas imagens que tem eu aqui do lado, é um equipamento que você coloca, lembrando que você coloca a fruta, você coloca a geleia no final. Então assim, no início falei que você pega o vidro que tem, lembrando que vai ter uma live sobre refratômetro, eu vou repetir isso que eu tô falando e muito, muito, muito mais. Então você vai colocar essa geleia ou essa fruta ali no vidro, no vidrinho, é um prisma ali. Você fecha a tampinha e vai fazer uma refração de luz. Então você vai olhar e tem uma imagem que está meio desfocada aqui embaixo que mostra quanto que está ali, tá 10, 11, tá entre 11 mais ou menos, que mostra o Brix. Se eu não me engano, ali era uma mistura que eu fiz com laranja e goiaba. Então eu fiz uma mistura de laranja e goiaba, fruta, para saber quanto que era o Brix dessa mistura em específico para eu dar prosseguimento no processo. Então, deu ali 11%, mais ou menos 10, 11%, que esse é o primeiro momento que você usa o refratômetro. Só que a gente está falando de ponto, né? Então, deixa eu voltar aqui. A gente estava falando de ponto. E qual é a função do refratômetro no ponto? Exatamente essa. Você vai fazer todo o teu processo, daí você vai esfriar, pegar um pouquinho da geleia, daí sim você pode pegar um pratinho, pega um pouquinho da geleia, esfria um pouquinho ela ali e coloca no teu refratômetro. Por quê? Porque o refratômetro, ele funciona, o ponto perfeito dele é a 20 graus. Então, isso tem em mente também. Eu tenho um refratômetro que eu até indico, que é um que é ATC, que fugiu a sigla agora, ATC é como se fosse uma configuração automática de temperatura, tá? Eu já lembro certinho qual é o significado da sigla, mas é temperatura, correção automática de temperatura. Que você vai, mas não significa que ele auxilia, mas não é assim, meu Deus, eu posso pôr a 100 graus porque vai funcionar. Não, o ideal é que você esfrie na temperatura ideal, que é os 20 graus, porque senão vai dar diferença ali no Brix. Tem uma conta certinho que você faz para saber quantos graus Brix sobe a cada grau de temperatura que sobe ou desce, tá? Daí você vai pegar, vai colocar ali e vai ver. Vai marcar 60 Brix, 63, beleza. Teu ponto tá esplêndido. Por quê? Porque ali você tem a concentração de sólidos solúveis. Ó, mais uma palavra. Eu estava falando Brix até agora, é sólidos solúveis. O que é o sólido solúvel? Sólido solúvel, em outros preparos, por exemplo, bebida alcoólica, o álcool ele interfere bastante, ácido interfere bastante também, mas o sólido solúvel na geleia é açúcar, tá? Então essa informação é muito legal, é bom você saber disso, que a quantidade de sólidos solúveis na geleia é basicamente açúcar. A gente vai fazer uma live sobre Brix, inclusive essa semana, quinta-feira, e nessa live a gente vai conversar sobre Brix, sobre sólidos solúveis, sobre refratômetro, vai ser uma delícia. E
Mas ali mostra o teu ponto. Então você vai ver que está 60, 63, 65, no máximo 70 ali, a concentração de sólidos solúveis, você tem o ponto perfeito da tua geleia. Acima de 70, além de trazer uma doçura maior, coisa que tem muita gente que gosta, mas também tem muita gente que não. Os dois são maravilhosos, mas além de ter essa doçura, pode ser que cristalize. É outro ponto importante. Que cristaliza a tua geleia é você ter um Brix muito alto. Brix muito alto, além de ter uma doçura muito alta, cristaliza, pode ser que cristalize também. Inclusive, falando sobre cristalização, tem uma coisa que eu quero conversar com vocês que é... Mas isso é na live de açúcar e de métodos de usar açúcar, a gente vai conversar sobre como evitar a cristalização, certo? Mas, resumindo, é isso. O refratômetro é o seu grandíssimo aliado na definição do ponto. Agora vamos aqui, ó. Voltar pra cá. Certo. Então o refratômetro aqui, ó. Cadê minha caneta? Aqui. Ó, vou até pôr o coração aqui. Ai, que lindo. Adoro. Ó, pôr um coração aqui no refratômetro, porque ele é sensacional, gente. Sensacional. Então vamos pra cá, ó. Equipamentos. Lembrando que a gente vai ter uma live. Nossa, quanta live, adoro. A gente vai ter uma live sobre equipamentos. Todos os equipamentos necessários para se ter um resultado incrível numa geleia. Mas aqui, nessa introdução, nessa visão geral, eu quero falar um pouquinho dos equipamentos básicos. Acabei de falar de refratômetro. Aqui, ó. Acabei de falar do refratômetro agora, na anterior. A outra que eu quero falar é a balança, tá? A balança é o seguinte. O ideal é que você tenha uma balança boa, porque lembrando que a geleia não se prenda a ela como receita, mas sim como método de conservação, processo. E sendo um processo, você tem que dominar porcentagens e pesos. E se você usa uma balança que não é de boa qualidade, você coloca a quantidade ali, por exemplo, ácido cítrico, 10 gramas. Você vai colocando, e balança que não é de boa qualidade, ela perde aquele número ali rapidinho. E daí você vai pôr mais. Isso pectina também, porque pectina em pó ela é muito leve. Então isso é uma coisa importantíssima. Deixa eu voltar pra cá, vou me pôr aqui. A pectina em pó, ela é muito leve, então você vai pondo e ela vai... Mas beleza, o primeiro ponto importante é você ter uma balança de qualidade. Mas o que eu posso fazer além disso? Além de ter uma balança de qualidade que me traga um resultado bom, é você ter uma balança de exatidão. Eu vou falar pra vocês, essa balança aqui, eu comprei essa balancinha aqui, ó, quero mostrar pra vocês. Se eu conseguir abrir. Ela é uma balança que ela mede pequeníssimas quantidades. Ela tem esse vidrinho de proteção aqui para poder proteger. Vidrinho de proteção para proteger. Olha, redundância, sim, sensacional. E você precisa, no caso de você precisar medir 1, 2, 3 gramas, ela é muito boa, certo? Então, assim, tenha, se possível, duas. Tem uma balança de qualidade que meça de 1 em 1 grama e uma balança de qualidade que meça de 0,1 gramas, para você às vezes precisa pesar alguma coisa, número quebrar, principalmente para vocês que fazem geleia, mesmo para vender, mas para vocês que fazem geleia em uma quantidade às vezes menor, para você que faz geleia em casa, porque não é porque você faz geleia em casa que você não precisa ter um resultado sensacional, porque que adianta fazer um negócio mal feito de qualquer jeito, que não... mesmo estando em casa, é sempre bom você ter sabores incríveis, sabores maravilhosos e entender o que você está fazendo. Então, assim, uma balancinha dessa não é caro e te traz um resultado incrível. Beleza. Então, falamos do refratômetro, deixa eu voltar aqui. Falamos do refratômetro, falamos da balança. Beleza. Agora eu queria falar rapidinho de panela. Há muito tempo, é uma coisa assim cultural, uma coisa incrível, uma coisa sensacional. As pessoas usam panela de... Fugiu o nome agora. O que eu queria falar, enquanto eu lembro o nome do material. O ideal, gente, é que você utilize panela de inox, porque inox, o aço inox, ele é um material que não reage com nenhum tipo de ácido, ele não reage com o sabor da fruta, ele não reage com a cor. E as outras panelas reagem. As outras panelas, elas podem interferir na cor, podem interferir no sabor. Um exemplo é uma vez que, eu vou contar bem rapidinho essa história.
eu, quando eu fazia curso de gastronomia, eu estava num módulo de enologia. E daí a professora, ela falou assim, ó, vou mostrar um negócio pra vocês. Ela pegou uma panela de inox, ela pegou uma panela de alumínio. E colocou vinho nas duas e deixou reduzir. É gritante a diferença do sabor do vinho depois da redução. É gritante essa diferença. O sabor muda totalmente, eu lembrei, é cobre. Tá? O meu ponto invisível aqui, ó, falando, cobre. Tem gente que diz que é loucura, mas é o ponto invisível. Tá? Cobre é um material que alguns tipos de ácido reagem com cobre, o sabor de algumas frutas reage com cobre, então assim, o ideal é sempre você ter a garantia, você usar uma panela de inox, a panela de inox ela não troca sabor, não troca cor, enfim, é sensacional, é maravilhosa, é a melhor coisa que você pode ter para fazer geleia, certo? Então, guarde essa informação. Ponto importante, ainda falando de panela, isso é interessantíssimo, além de ser inox, quanto menor, presta atenção, quanto menor o contato que a panela tem ali com o calor, melhor vai ser o resultado da tua geleia. Engraçado isso, né? Então você tem uma panela, na verdade é um tacho. O ideal é que você use um tacho, que o contato seja pequeno, porque quanto menor a quantidade de contato que tem com a fonte de calor, melhor vai distribuir o calor ali e melhor vai ser o resultado da tua geleia. E porque a geleia, gente, depois na live de processo a gente vai falar sobre isso, ela não precisa de muito tempo, não precisa de 30, 40, 50, uma hora. A geleia cozinha em 15 minutos, 16 minutos. Depende de cada geleia, mas o processo da geleia não é demorado, o processo da geleia é rápido. Ele tem seus tempinhos, ele tem tudo certinho, mas ele não é demorado. E quando você utiliza uma panela que colabora com isso, faz com que esse tempo seja otimizado, você consiga tirar ali a espuma, você consiga fazer o processo certinho e isso te traz um resultado sensacional. Então lembrando, aço inox e menor contato possível com a fonte de calor. Isso são informações interessantíssimas. Então beleza, eu falei da balança, eu falei da panela, falei do refratômetro, falei um pouco do termômetro, mas vamos só concluir o raciocínio. O termômetro, ele mede o ponto ali do teu, a formação de pectina a 104 graus, né? Só que isso é quando eu estava falando de ponto, mas o termômetro ele é imprescindível porque você utiliza ele em outros momentos. Vou dar um exemplo de um processo feito pela Embrapa de uma geleia de morango. Então você lê lá, técnica tal, conferida pela engenharia tal, enfim. E daí tá lá, colocou morango, colocou tanto do açúcar, ou colocou somente o morango, colocou o morango, esperou um tempo, esperou chegar até 65 graus. Aí, ó, importantíssimo. Colocou o morango, esperou até chegar a 65 graus, colocou o açúcar com a pectina com o açúcar. E daí mediu a temperatura, esperou até chegar a 85 graus. E daí colocou o restante do açúcar. Então você está vendo que o termômetro é importantíssimo para você saber esses momentos. Você não está medindo o tempo ali, você está medindo temperatura. Então você se apega ali na temperatura, segue o processo certinho da temperatura para você saber o momento certinho de você colocar. Isso é importante. Então o termômetro é importante. O termômetro é um grande amigo. Esses equipamentos que eu coloquei, balança, panela, refratômetro, termômetro, são imprescindíveis. São, assim, equipamentos que você tem que ter, sem sombra de dúvida. São equipamentos que te trazem um resultado maravilhoso, sensacional. Mas depois, na live de equipamentos, eu vou expor todos os outros, que daí sim vai ser assim a vida maravilhosa fazendo geleia. Gente, vou voltar aqui, tá? Eu acredito que essa conversa tenha aberto um pouco a mente de vocês. Eu acredito que eu tenha passado um pouco da minha alegria, um pouco da minha... enfim, eu amo fazer geleia, eu amo falar sobre geleia, eu amo estudar geleia, eu amo ensinar sobre geleia. Então, me dá um prazer assim muito grande, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação a mais, pode colocar aqui. Muitos pontos que eu falei hoje vão ser destrinchados mesmo em vídeos e lives. A gente vai aprofundar bastante, certo? Eu quis dar essa visão geral para você ver que realmente o céu não é o limite. Hoje a gente viu uma pontinha do iceberg, um pouquinho de tudo que está por vir. Então, eu tô até emocionado, certo? Eu tô bem feliz.
podem colocar aqui embaixo o comentário, coloca a pergunta, dá um curtir aí, porque eu curti. Se eu pudesse curtir, eu mesmo tava curtindo, olha que loucura. Ficou esquisito isso mesmo. É, gente, muito obrigado, de coração. Até a próxima. Um imenso beijo. Beijo pra vocês.